Você já sonhou com uma pessoa que nunca viu na vida real, mas que, mesmo assim, parecia estranhamente familiar? Olha, isso aconteceu com milhares de pessoas ao mesmo tempo, gente de países diferentes que nunca se falou, nunca se conheceu, descrevendo o mesmo rosto, o mesmo homem, aparecendo nos sonhos de estranhos completos, em cidades diferentes. Parece papo de filme de terror, né? Mas isso virou um dos casos mais estranhos e mais discutidos da internet. E o mais assustador não é o sonho, é o que aconteceu depois. Se você gosta de mistérios que misturam ciência, mente humana e um pouquinho de arrepio, já se inscreve no canal, porque hoje a gente vai além do óbvio. Você provavelmente já ouviu falar rapidamente dessa história, mas quase ninguém conhece o que teria acontecido por trás dela. Quem inventou isso? Por que tanta gente acreditou? E o que isso revela sobre como o nosso cérebro funciona quando dormimos? A história, do jeito que ela se espalhou. Tudo começou de um jeito simples. Uma psicóloga teria criado o desenho de um rosto, um homem comum, careca, de traços genéricos a partir da descrição de um paciente. Nada de especial até aí. O problema é que, segundo a história, outros pacientes, de outros consultórios, em outros países, começaram a reconhecer o mesmo rosto. Gente no Brasil, na Itália, na Espanha, nos Estados Unidos, todos descrevendo o mesmo homem em seus sonhos. Um rosto que ninguém conseguia explicar de onde vinha. E foi aí que a coisa saiu do consultório e foi parar na internet. Em poucos meses, o rosto que ficou conhecido como This Man se espalhou por fóruns, blogs e redes sociais do mundo inteiro. Milhares de pessoas juraram já ter sonhado com ele. Mas será que isso aconteceu do jeito que contam? Aqui está o que quase ninguém percebe essa história. Apesar de ter viralizado como se fosse um caso clínico real, nunca teve nenhum estudo, nenhuma universidade e nenhum artigo científico por trás dela. Nenhum registro em periódico de psicologia, nenhuma pesquisa publicada, nada. O que existe, na verdade, é a suspeita levantada por jornalistas na época de que tudo não passava de uma campanha viral, criada para promover um projeto artístico. Ou seja, a psicóloga, os pacientes e os relatos fariam parte de uma estratégia de marketing bem construída, desenhada justamente para parecer real. E é aqui que fica realmente interessante. Mesmo depois de várias pessoas apontarem isso, o boato continuou vivo. Anos depois, gente ainda jurava ter sonhado com aquele rosto antes mesmo de ver a imagem circulando. E isso muda completamente a forma como você vê isso, porque o mistério não está mais no rosto, está em nós. Por que tanta gente reconheceu o mesmo rosto? Agora, você pode estar pensando, tá, mas e as pessoas que juram ter sonhado com ele antes de ver a imagem? Isso não prova alguma coisa? Olha, é aqui que entra um fenômeno estudado de verdade, chamada pareidolia facial, combinada com um viés chamado efeito de familiaridade retroativa. Basicamente, nosso cérebro é uma máquina extremamente boa em reconhecer rostos, tão boa que enxerga rostos até em tomadas elétricas, nuvens e manchas de parede. Quando você vê uma imagem de um rosto genérico, sem traços marcantes, nem muito jovem nem muito velho, o cérebro tenta encaixar aquilo em alguma memória parecida. E como esse rosto era propositalmente neutro, ele combinava um pouco com quase qualquer rosto que você já tinha visto antes, inclusive nos sonhos. É tipo aquele teste do horóscopo quando a descrição é genérica. O suficiente. Todo mundo acha que fala especificamente sobre a própria vida, com rostos. Funciona
parecido. Quanto mais neutro o traço, mais fácil o cérebro reconhecer ele em qualquer lugar. O lado psicológico por trás da lenda. O nosso cérebro adora explicações simples, mesmo quando elas estão erradas. Diante de uma coincidência estranha, tipo: sonhei com um rosto que várias pessoas também sonharam. A mente prefere acreditar em uma explicação sobrenatural ou misteriosa do que aceitar que talvez seja só um efeito de sugestão coletiva. Isso tem nome. Chama-se efeito Barnum, o mesmo mecanismo que explica por que horóscopos, testes de personalidade genéricos e leituras de tarô parecem tão certeiros. A mente conecta pontos que, na real, não estavam conectados, e some isso a outro fator: o poder da sugestão. Quando você lê milhares de pessoas sonharam com esse homem, antes de tentar lembrar dos seus próprios sonhos, seu cérebro começa a procurar ativamente por qualquer coisa parecida na memória, e às vezes ele até preenche lacunas para fazer sentido. Um caso parecido, só que impossível de negar. Talvez você ache que isso é força de expressão, mas existe um experimento real, bem documentado, que mostra como memórias podem ser plantadas com facilidade. Em pesquisas de memória falsa, realizadas em universidades como a de Washington, participantes foram convencidos, só com sugestão verbal, de que tinham vivido experiências da infância que nunca aconteceram. Muita gente não só lembra de se perder no shopping quando criança, como descreve detalhes visuais nítidos. Se o cérebro cria memórias falsas tão completas de algo que nunca existiu, imagina o quanto é fácil ele encontrar um rosto genérico dentro de um sonho vago, quando alguém já plantou a ideia de que aquele rosto é comum a todo mundo. E se parte da história for real? Só que aqui vale um contraponto, justo, mesmo comprovadamente ligado a uma campanha de marketing. Isso não anula por completo o fenômeno psicológico que ele expôs. Porque, verdade seja dita, sonhar com rostos desconhecidos que parecem familiares é extremamente comum. Isso é bem documentado por pesquisadores do sono, como os que estudam na Universidade de Montreal, um dos maiores centros de pesquisa sobre sonhos do mundo. Durante o sono REM, o cérebro reorganiza memórias e junta fragmentos de rostos que você viu ao longo da vida, na rua, na TV, em fotos que passaram rápido pela sua visão, sem você prestar atenção, e cria rostos compostos, que parecem novos, mas na verdade são um mosaico de memórias antigas. Ou seja, mesmo que o This Man tenha nascido como um boato viral, ele acidentalmente tocou em algo real sobre como sonhamos. E talvez seja exatamente por isso que a lenda pegou tão forte, porque no fundo ela mexeu com uma experiência que quase todo mundo já teve: sonhar com alguém que parece familiar, sem saber explicar por quê. Tem um detalhe curioso nisso tudo. Anos depois da polêmica, artistas e criadores de conteúdo continuaram usando o rosto do This Man em curtas, quadrinhos e até jogos independentes, tratando ele quase como uma figura de folclore moderno, um mito nascido na internet, mas que se comporta exatamente como uma lenda urbana antiga, passada de boca em boca, só que em formato digital. É como se, mesmo sabendo que provavelmente era fake, as pessoas preferissem manter o mistério vivo, porque no fundo, amamos uma boa história sem explicação completa. Então fica a pergunta: você acha que existe alguma chance de um rosto realmente viajar entre sonhos de pessoas diferentes?
Ou isso mostra só o quanto nossa mente é fácil de enganar? Agora eu quero saber, você já tinha ouvido falar do This Man antes, ou essa história te pegou de surpresa agora? Comenta aí embaixo. E se você gosta de curiosidades que realmente fazem você pensar diferente sobre coisas do dia a dia, já deixa o like e se inscreve no canal, porque na próxima a gente vai destrinchar outro mistério que todo mundo conhece, mas quase ninguém entende de verdade. Até o próximo vídeo.